see this. O programa Destaque está recebendo hoje aqui nos nossos estudos, no estúdio do Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a escritora Marileide Anderson, né, Marileide Anderson, que está lançando o livro Segredos de uma Família. A Marileide nasceu no Pará em setembro de 64, aos 14 anos escreveu o seu primeiro livro, As Clandestinas, mas nunca se preocupou em publicá-lo por ser filho de um militar da aeronáutica que morou nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Marileide, como foi que você começou, como é o seu começo, o início da sua vida? Como é que quando você começou a pensar em escrever e por que você começou a pensar em escrever e levou tanto tempo depois para publicar? Bom, a minha família foi muito envolvida em filmes, assim, de assistir filmes, né, clássicos. Então, eu nunca perdi o Oscar, sempre gostei de participar da família junto, comer pipoca, assistindo filmes e ver a divulgação, as críticas. Então, foi daí que eu comecei a criar, né, sonhar com alguns filmes. Eu não pensava em livro, eu pensava em filmes. Eu escrevia baseado em roteiros. E quando eu assistia novelas, eu não gostava, eu era muito crítica em relação a novelas. Eu achava que deveria mudar isso, ou fazer dessa forma. E nesse meio termo, eu achei que eu deveria escrever, ter minhas ideias. Mas só que eu gostava de ser uma escritora, então eu botava laranja no copo, né, com canudinho, que achava que o escritor era isso. E eu peguei uma máquina antiga do meu pai e eu comecei a escrever. Eu comprava resma de folhas de ofício, né, e começava a escrever, e de repente saía realmente a história. Algumas eu começava, dava 20 páginas, rasgava, via que não valeu a pena. Outras eu continuava e as pessoas liam, diziam, não gostei, e eu jogava. Eu fiz vários, cheguei a fazer na base de 7. Mas o que foi até o final foi As Clandestinas, com 15 anos eu terminei. Aí você deixou o livro As Clandestinas muito tempo guardado, sem publicação, por quê? Porque meu pai viajava muito, então assim, era impossível naquela época eu pensar em escrever, ser uma escritora, né? Essa questão de tentar publicar, de procurar editora, de divulgar o meu trabalho. Eu era apenas uma garota, eu não sabia nem como é que fazia isso. E os teus pais, o meu pai principalmente, ele me criou para fazer administração de empresa ou trabalhar na área de desenho, de artes, que era uma coisa que eu gostava. Ele investiu muito com isso, porque além de eu escrever, eu gostava de pintar quadro e fazer desenho animado, cartoon, né, que é o desenho animado. Então, eu fiz algumas historinhas para o Maurício de Souza, mandei esses trabalhos para fora quando eu tinha 16 anos. E Maurício de Souza revelou 7 histórias minhas, feitas no gibi Maurício de Souza, que embaixo tem o meu nome. Mas eles não gostavam do meu desenho, eles só gostavam da história que eu mandava, entendeu? Eles pagavam pelaquela matéria e eu comecei a me dedicar mais a desenho, que era o que meu pai queria, que eu fosse uma grande desenhista. Então, eu passei num curso de desenho, fui para Quebec, no Canadá, em Vancouver. Né? Vancouver, foi em Quebec primeiro, depois fui para Vancouver, que foi a parte de ilustração, foi em Vancouver. Então, eu passei 1 ano lá. Mas eu voltei desanimada, porque eu não era boa em desenho, eu não era boa em ilustração, nem desenhava, nem fazia ilustração. Então, assim, quando você recebe uma crítica que você não é boa naquilo, você fica meio já... Mas eu falei, eu vou escrever, então. Não vou escrever livros, mas eu vou fazer meus roteiros. Eu comecei a continuar com livros. E eu tinha imagem de X atores, entendeu? Eu criava aquele personagem, desenhava a capa, entendeu? E continuava escrevendo. Cada filme que eu tinha, eu dormia pensando como é que ia ser o filme e imaginava que nesse período eu podia mudar X capítulos, entendeu? Deveria ter sido dessa forma. E foi assim que eu comecei, muito nova, pensando, mas eu não pensava em publicar, em fazer livro. De verdade, nunca pensei nisso. E quando o escritor roteirista pensa em fazer uma história, ele vê as imagens, né? Isso. Absolutamente e como ele imagina. Ele não só vê, como ele descreve as imagens. Mas quando você coloca, costuma-se dizer,
eu também sou roteirista, e que o final daquele trabalho grandioso que os roteiristas fazem é a lata do lixo, né? Uhum. Você termina no estúdio, distribui. Isso. E quando você vai ver a sua obra, né, que tem a visão do diretor, como é e que você consegue enxergar a visão do diretor? Você sente conflitos? Geralmente a gente vê isso nos grandes escritores e roteiristas, conflito com aquilo que ele imaginava que fosse. Exatamente. Acontece, até no meu primeiro filme, esse é um roteiro que já está em projeto, foram entregues por alguns diretores. Então, eles mandaram, como é que se chama? O script, né? O script. E o roteiro técnico. O roteiro técnico. E foi muito estranho, porque, eu não sei se é coincidência, porque eu inicio o meu filme entrando no hospital. Então, eles começam a dizer, entrando na maca, entendeu? No hospital, foco na máquina, luz dentro do hospital. Então, assim, era uma coisa que não existia no meu livro. E tem um cabeçalho também, né? Não existia exterior, na minha verdade. Interior, dia. Interior, dia, luz, noite, móveis, né? com roupa X, 5, exatamente. Quando eles me mandaram esse roteiro de volta, eu falei, entrando no hospital, eu falei, nossa, eles estavam me matando antes de eu começar o filme, né? Que o meu roteiro é baseado em fatos reais, que não existia morte, mas eles tinham colocado um acidente de carro e eu entrava no hospital e existia eles estavam me reativando para poder viver, né? Retornando à vida. Eles faziam respiração, faziam os primeiros socorros, e eu voltava ao passado. Foi que eu fui entender o que o Clint Eastwood quis passar. Ele jogava o passado em preto e branco e o presente em colorido. Então, para que eu voltasse ao passado, porque existia uma morte, um nascimento através de brigas, de socos na barriga, e a criança nasceu forçada. Então, ele dizia assim, na hora que a pessoa pressionava para a pessoa sobreviver do acidente, era ao mesmo tempo que voltava a passar do choro da criança saindo. Aí que eu entendi o porquê que ele estava fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu pensei assim, se é baseado em fatos reais, por que existe esse impacto do início, que não existia isso na história da pessoa? Tá? E eu achei assim, por coincidência, aconteceu um incidente muito sério, né? Que, por sinal, esse filme, baseado em fatos reais, conta a minha história, entendeu? Que foi muito aceito devido a muitos problemas que eu tive no passado, e futuros também, assim, futuros que eu digo na época para o presente. Perfeito. E eles aceitaram de imediato, foi com coisas sérias, entendeu? Então, quando eles fizeram isso, você tem que ter uma entrada com o hospital, você tem que ter uma entrada. E eu tive recentemente a questão do tumor na cabeça, que foi seríssimo, que era caso de perder vida, ou perder a metade do meu corpo, né? No caso, com falência, né? No caso de nervos, né? No rosto. Então, eu pensei, poxa, como é que as coisas... Ou ele me deu uma praga muito grande, que eu entraria no hospital. É uma espécie entendeu? De premonição? Não sei, eu acho que ele quis fazer uma fantasia muito grande na entrada. Ele tinha que ter uma motivação. O que ele me explicou foi isso, Marileide, a gente tem que ter uma motivação do porquê do seu nascimento, que é um nascimento muito trágico. Você não nasceu no hospital, você nasceu numa situação muito difícil. Então, assim, como é que a gente vai voltar ao passado, que no meu livro no meu roteiro iniciava diferente. Era assim, se a minha vida já começou assim, o que diria o futuro, ou o que vai acontecer, o que eu vou esperar no futuro, mais tarde, né? Então, ele quis, como é que você está esperando alguma coisa? Então, vamos começar já com um acidente. Você está no acidente, vai voltar ao passado no seu nascimento. Eu tive que aceitar. E primeiro porque existia muitas pessoas que se envolvem nesse filme e eu não consegui os direitos autorais para que saísse o nome das pessoas. Então, vai ser baseado em fatos reais, mudando fatos, né, mudando nomes de pessoas, porque a minha família, bem dizer, 47% concordou em fazer o filme, porque precisava ter os direitos autorais vindo de fora. Cada um que vai constar o nome tem que assinar também, autorizando, né, a imagem, o nome, Isso. o papel da pessoa. E quando é que está pronto o filme? Quando vai ser lançado? Esse já vai começar a ser gravado agora, de março de 28 a 27, começa a ser gravado. Já foi feito toda a finalização dos papéis, né? Eles queriam fazer aqui no Brasil, com os atores, com Antônio Fagundes e Vera Fischer, que não foi aprovado porque o diretor que foi aceito, que é o Clint Eastwood, ele não fala o português. E nós tentamos conseguir, eu não, a equipe, né? Uma produção que tivesse todo o inglês e português, junto com o Walter Salles. Mas o Walter Salles não quis aceitar fazendo uma produção conjunta com uma outra nos Estados Unidos. Ele queria fazer sozinho.
Então, não teve como aceitar, não teve aceitação. Então, nós vamos mudar. Aí a produção vai ser do Walter Salles? Não vai ser. Vai ser diretamente com o Clint Eastwood. Que ele também é produtor. Que ele é produtor. E, por sinal, vai ser considerado um dos últimos filmes dele. Devido a ser... Você está com uma premonição também? Não estou. É porque, assim, o último filme que ele havia considerado baseado em fatos reais era A Troca, com Angelina Jolie. Eu lembro. Então, ele deixou bem claro que ele não faria mais baseado em fatos reais. Ele não iria trabalhar como diretor. Então, quando eu joguei a matéria do Segredo de uma Família para fazer um filme, ele se interessou ser a pessoa, ser o Joseph. Ele se interessou. Pois é, eu queria que você agora falasse sobre o Segredo da Família. Eu queria até mostrar aqui que será lançado esta semana na UBOE. E eu queria que você falasse sobre esse livro, essa história, se a família tem realmente segredo. Vamos mostrar aí, por favor. Tem segredo. Como é que você descobriu o segredo da família? Porque eu sou escritora. Bom, é assim, eu acho que é um romance muito bonito, tá? É uma história de dois jovens que são separados devido como é que se diz, o preconceito de classe social, tá? E ela é de uma família, uma moça de uma família muito rica, sociedade muito alta em Nova York, e ele é um rapaz muito pobre que vem de New Orleans, né? Uma cidade de New Orleans nos Estados Unidos. Eles se conhecem, tem um romance muito bonito, mas são separados devido à classe social, né? Não, geralmente... Romeu e Julieta? Não creio que tanto, porque o Romeu e Julieta eu acho que é uma coisa mais baseada... Porque o Romeu e Julieta não tem a classe social. Não tem. Não existe. Só tem brigas. Existe brigas, mas não existe uma classe social, né? E no caso deles é diferente. O nível social, no caso, no pai da família, eles são realmente muito ricos. E nos Estados Unidos realmente existe um pouco de preconceito a negros, aos latinos. Eu queria saber se existe esse preconceito em relação ao relacionamento, quem vai casar. Existe, digamos... Uma espécie de casta, né? Até a Cuscuz Klan, né, que o pessoal diz que não existe, ainda existe lá. Muitas pessoas não acreditam, mas ainda existe. Escondido, mas tem, entendeu? E, então, é muito difícil você conviver com famílias ricas, que você recebe um convite para participar da X festa na casa daquela família, e se você não tiver recebido o convite, você não entra. Mesmo que você tenha esquecido o seu convite na sua casa, não tiver o convite na mão, você não entra. Imagine uma família de uma classe social muito alta, vendo a filha se envolver com o playboy. Então, ele faz de tudo para separá-los. E quem descobre é o neto. Devido a muito tempo, né, que se passa, ele acaba descobrindo o segredo dessa separação. Aí ele descobre o segredo, o porquê da... Porquê da separação. Aí é que vem o título do segredo. O segredo de uma família. O segredo de uma família. E quem é que vai fazer o papel do... Não, esse não foi aceito como livro. Ele não foi. Por sinal que quando eu mandei... Eu mandei vários roteiros para vários diretores e várias produtoras, como a Metro-Goldwyn-Mayer, a Universal Studio. Eu era uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa muito batalhadora. Quando eu quero uma coisa, eu não queria sucesso do meu nome, mas eu queria ser pelo menos reconhecida. Então eu mandava com inglês péssimo, entendeu? E eles não me respondiam nem em sonho. Eles não entendiam nada do que eu falava. E quando eu ligava, era pior, porque a dicção é muito forte para o brasileiro, para o português, né? Então, quando eu enviei para todas as editoras, ninguém respondeu. Aí, o que eu fiz? Eu tive que chamar meu esposo, o primo do meu esposo, que é, por sinal, um dos diretores, o ator mais famoso do Mad Max, que é a série de TV, que é primo do meu esposo, é da família Anderson, e ele me deu algumas dicas. Eu dava para o meu filho, de português para o inglês, meu filho traduzia, passava para o meu esposo, ele corrigia e eu passava para ele, para o primo do meu esposo. Aí eles enviavam para algumas, eu vou te ajudar nisso, ele enviava para as produtoras, né? E numa delas o Clint Eastwood pegou e gostou da história. O único que ele não quis é que ele achou que a história estava muito curta. Tem que ser mais, no mínimo, 160 minutos. Eu acho que o livro deveria ser, no mínimo, com 400 páginas. E eu não estava com a imaginação para isso. Eu não tinha todos aqueles detalhes, entendeu? Eu não era uma roteirista, eu não era uma escritora para filmes. Eu não tinha preparação, nunca tinha feito um curso disso. E ele até falou que eu deveria fazer um curso de escritora para filmes, né? De roteirista, mas eu nunca fiz. Eu fui só empurrando. Aí, quando eu mandei a segunda matéria...
Eu recebi 14 e-mails de diretores. Todos queriam, eles gostaram. Porque é uma história triste, não é porque seja minha, mas é uma história triste, entendeu? E uma história vencedora também, porque apesar de tudo que ela passa, ainda chega a vencer no final. E quando eu recebi, foi muito bem receptivo por todos os diretores, entre eles está o Clint Eastwood, que ele envia para mim, não é ele, é o pessoal da produção dele, muito interessado em ver o projeto, né? Daí enviaram para a BBC, eu também enviei para a BBC, transformei em 670 páginas, que é Sombras de um Passado, é Shadow of the Past. Transformei em 670 páginas, fiz uma sinopse, não pequena, mas uma sinopse grande, e teve uma aceitação muito boa. Coisas assim de me ligar, eu ter que ir para Los Angeles, fazer entrevista, fazer reunião, revisar texto. E foi um trabalho muito grande, mas foi aceito, entendeu? Eu considero um trabalho muito bom. Quando você escreve uma história, você sempre pensa na jornada do herói? Pior que não, olha, eu acho assim, as coisas vão levando. Mas tem a jornada do herói. Existe a jornada, mas só que eu acho que tudo vai levando, as coisas podem mudar, entendeu? Às vezes o herói se torna o bandido, entendeu? Porque a jornada do herói é muito simples, né, para o telespectador entender. O herói, ele começa, você identifica o herói, ele é maravilhoso, né? Daqui a pouco começam os problemas com o herói. Exatamente. Mas o telespectador, ele tem que dizer, rapaz, esse herói não vai sair nunca dessa enrolada. E no final, dessa situação. E no final ele acaba saindo da situação, né? Essa jornada do herói, de qualquer maneira, ela sempre está presente em histórias, em romances. Sempre. E você, quando pensa em escrever, você sempre caminha por esse Principalmente Segredo de uma Família. Eu joguei muito o herói Joseph e Paul, né? No caso, são os dois, as pessoas que são mais ligadas, importantes nessa história. Então, assim, e Segredo, no caso, Sombras de um Passado, que também é o filme, eu também joguei na personagem principal, que é ela, né? Apesar de ter várias pessoas envolvidas, mas ela é a personagem principal, então não tem o que mudar, entendeu? Como é construir uma personagem principal? Entende, com as suas características, com os seus desejos, com os seus anseios, e que ele se identifique com o público, né? Porque o escritor de cinema, ele tem aquela coisa terrível que é o julgamento, né? Quem vai assistir o filme? Você coloca o filme na sala escura e pessoas de diversas raças, credos e culturas, né? Isso. Vão assistir seu filme e às vezes sai dizendo que eu não gostei, ó. Mas sabe o que acontece? Eu acho assim, a pessoa que está escrevendo o personagem, está se identificando com o personagem, ele já tem que começar a ver o início, o meio e o fim. Você tem que imaginar como é aquele personagem antes de começar a escrever o livro, entendeu? Você tem que idealizar ele em tudo, no rosto, na característica, na personalidade dele, entendeu? Para você tentar atrair o público, o leitor, e conseguir identificar esse personagem. Porque se você não se identificar, fica difícil. Você tem que passar, em primeiro de tudo, a personalidade da pessoa, a estrutura da pessoa, entendeu? E visualizar o que ele é. Bom, ele é mau, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa, entendeu? Então, eu acho que o principal ponto para mim, eu acho que para todos os escritores também, é pegar cada personalidade e configurar nele e tentar passar isso para o leitor, que ele é importante ou ele não é importante na história, entendeu? Você já pensou em escrever novela para a TV? Ah, muito. Nossa, acho que eu gosto de novela desde os 6 anos, que eu pegava as crianças, ficava, você beija ele, daí você faz isso. Não, para, agora tira a câmera. Eu tinha essa mania de fazer isso. Eu achava que eu dava mais para a diretora do que para a escritora. E você já entregou algum projeto para a TV brasileira, por exemplo? Já, e eu gosto até de revelar isso em TV, porque eu mandei um projeto para a Rede Globo, para a própria Glória Pérez, que eu espero que esteja vendo um dia essa reportagem, e ela disse que meus trabalhos não eram bem feitos, que era um projeto desse jeito, por telefone. Que eu mandei um trabalho muito, assim, olha que foi em português, mas eu mandei um trabalho muito bem feito, uma novela, e não foi aceito por ela. Ela disse que um trabalho de terceira qualidade, não sei o quê, e hoje em dia eu tenho um Clint Eastwood como diretor, entendeu? Que é um trabalho mal feito. Pois é, mas... Eu espero que ela esteja vendo. Pois é, mas você é uma daquelas pessoas que desiste no primeiro não? Não desisto. Ou você não desiste nunca? Eu mandei para o Daniel Filho e foi muito bem, muito receptivo também por ele. Ele falou que o bom seria eu estar no Rio de Janeiro, conversar pessoalmente. Enviei também para o Jorge, acho que é Jorge Amado, outro diretor, que também gostou das matérias, que era uma série de TV.
Ele gostou, mas só que ele falou que eu precisava estar no Rio de Janeiro para conversar com eles, entendeu? Ele achava que eu tinha talento. São pessoas que te incentivam, entendeu? Não deixa você cair. É muito chato quando você escuta um não. E ruim daquelas pessoas que desistem com o primeiro não. Eu não desisto, entendeu? Eu escutei um não, mas eu achei que foi um não sem incentivo de me dar um puxão, sabe? Para melhor, assim, para empurrar para o melhor. Ela fez cair mais, mas eu não levei em conta. E por que lançar esse livro aqui em Fortaleza? Porque eu já morei em Fortaleza, né? Minha mãe, de uma certa forma, é cearense, então eu achava... Meu esposo gosta de Fortaleza também. Então, como eu estava aqui, falei, por que não começar com Fortaleza? Claro que eu quero expandir para o Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, Manaus, Belém e tudo mais, mas... E, pois é, esse livro é distribuído por qual editora? Isso nós estamos ainda finalizando, essa situação. E para a distribuição? Isso, exatamente. Estamos tentando ver com o distribuidor. Você tem... Você imagina, quando você escreve um livro, um público-alvo para ele? Por exemplo, a juventude pode ler o seu livro? Claro, claro. Principalmente os jovens, em questão do filme... Desculpa, o livro O Segredo de uma Família é um romance, né? Todos os jovens gostam de romance. E relacionamento é envolvido a todo tipo de idade, desde o jovem aos idosos, e também aos homossexuais. É um livro em geral. Eu já estou na 3ª edição do livro. No Brasil é a primeira. Nos Estados Unidos está saindo agora, dia 17 de janeiro, a 3ª edição. E qual é a vantagem de, no escritor brasileiro, lançar um livro primeiro lá nos Estados Unidos para depois lançar aqui? Porque, inclusive, tem muitos escritores brasileiros que faz isso. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que foi nosso presidente, lançou livros dele primeiro lá nos Estados Unidos. Eu acho que é a mesma coisa da faculdade. Quando você faz uma faculdade fora, é mais valorizado do que daqui no Brasil. Mas, no meu ponto de vista, eu não vejo isso. Eu acho que, a partir do momento que você publica teu livro, independente do local, já é um reconhecimento seu como escritora, entendeu? Eu não vejo isso, seja Brasil, Estados Unidos. O que eu vejo é que as pessoas valorizam mais quando vem de fora. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que todos são Você vende bem lá nos Estados Unidos? Eu, do relacionamento número 2, e o primeiro não foi tanto, foi quase 47%, mas o número 2 deu 78% de venda. Segredo de uma Família está em 82% já de venda. Não ainda se tornou best-sellers, mas estamos chegando lá. E quando um livro é sucesso lá nos Estados Unidos... É o best-seller. É o best-seller lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com certeza... Com certeza, eles transformam, porque daí existe o contato de traduzir, por exemplo, O Segredo de uma Família já está indo em francês e em italiano, né, porque já estão solicitando fora. Isso é bom, entendeu? O relacionamento, só o número 1 que foi traduzido em francês e italiano, o 2 ainda não foi. Aí depois daqui de Fortaleza, você vai lançar o livro aonde? Já está programado o lançamento? Eu estou tentando ver com a distribuidora, né, se a gente consegue fazer mais no Brasil, divulgar mais o livro e lançar também, tá? Mas eu estou tentando, antes do filme finalizar, lançar o Sombras de um Passado, que é esse o filme. A intenção do livro, do filme, é lançar o livro antes do filme aparecer. Antes do filme, para depois que o filme tiver... E tem previsão de quando é que o filme vai estar no cinema? Tem previsão para janeiro de 2012. Porque termina em dezembro de 2011, de gravar, né? Mas começa a lançar em janeiro de 2012. Mas por que esse longo tempo? Porque é um projeto muito grande, de 6 meses a 8 meses de gravação. É por isso que acontece muito quando você olha uma atriz, você vê a entrevista do filme, geralmente ela já está com o cabelo longo, então mudou a cor do cabelo, enquanto no filme já está com o cabelo curto, ou menos, médio. É exatamente o tempo que foi gravado há 1 ano atrás e agora que começa a ser lançado, porque é um projeto muito grande. Chega de média de 6 a 8 meses de finalização de gravação, fora os cortes, fora os problemas que existem. Então, eles tiram entre 8 meses a 1 ano para finalizar todo um... Isso eu sei porque teve a reunião e foi falado sobre esses detalhes. Certo, é porque hoje em dia, né, com esses grandes filmes, né, que usa muito computação gráfica, isso também tem ações, né, ajudado, né, de uma certa forma, né, e talvez sorte tenha tido James Cameron no filme Avatar, quando ele pegou e colocou aquela máscara ali, né, o ator pode envelhecer mesmo, né? Que não tem problema nenhum, né? Nós estamos caminhando, né, para um novo meio de gravação de cinema. Eu gostaria muito que isso chegasse no Brasil, né, também, né? Eu acho que vai chegar qualquer dia desses, né? Olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Pois não. Então você tem 1 minuto para as suas considerações finais e para falar
o que você não falou aqui sobre o seu livro, que será lançado Não, esta semana. eu só aqui no gostaria Ceará. de aproveitar a oportunidade e lhe agradecer, tá? De poder mostrar meu trabalho aqui na sua TV e também poder convidar a todos a vir para o lançamento do livro, que vai ser no dia 19, desculpa, às 19h30, no dia 2 de dezembro, que é amanhã, no caso, né? No Centro Cultural Oboé, atrás do Del Passeio. Tá? E esse livro está à venda aqui no Ceará? Já vai começar a estar vendo isso. A gente já está vendo todas as editoras que vai ser publicado. Pronto, tá? então compre o livro, né? E se quiserem mais informações, pode entrar na minha website, que é Pronto, você tem uma- marileideandersen.com. Não .com. existe o BR, só .com. Perfeitamente. Tá? Olha, muitíssimo obrigado Eu que lhe aqui agradeço, obrigada. pela sua presença aqui. O programa Destaque volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.